O assunto que a gente vai tratar hoje, ele fala a respeito de intercorrências. E é assim, né? Eu costumo dizer que só quem não tem intercorrência é quem não trabalha. Todo mundo tem uma intercorrência. Grande ou pequena, todos têm, não é? Porque se você pensar, o que é uma intercorrência? Um hematoma é uma intercorrência. É, a falta de resultado é uma intercorrência. Que mais? A dor é considerada uma intercorrência. Então, é, é assim, intercorrência, elas aparecem porque o nosso foco, na grande maioria das vezes, é o trabalho invasivo. E o nosso organismo, toda vez que ele passa por um processo invasivo, ele responde promovendo uma informação. Olha lá, pessoal do Facebook e YouTube, vocês estão recebendo aí no chat o link para se inscrever no curso gratuito de imersão em estética avançada, tá? Daqui a pouco ele vai aparecer aqui no Instagram. No Instagram não dá para você clicar direto nesse link, né? Aí, ó, apareceu. Tá aí. O Ítalo colocou para nós, né? É fato, de alguma forma tem intercorrência. Claro, a gente vai ter sempre a intercorrência, né, Maria? Então, a questão é como que a gente vai lidar com essa intercorrência. Primeiro, gente, que funciona assim o negócio. Toda vez que a gente, toda vez que a gente faz um procedimento estético, tudo passa a ser responsabilidade do processo, do procedimento estético que você realizou. Tem alguns exemplos aí, na verdade, tem uma série de exemplos, né? O cliente vem e faz um tratamento de gordura localizada. Aí ele aparece lá com uma dor no dedão do pé. É lógico que eu estou exagerando, né? Aquela dor no dedão do pé foi provocada pela gordura localizada que você fez há 4, 5 dias atrás. E geralmente as pessoas correlacionam tudo que elas passam, tudo que elas sentem ao procedimento estético. Então, essa é uma verdade. Então, o profissional de estética, ele precisa saber identificar exatamente o que faz parte de um procedimento estético, de uma intercorrência que aconteceu ali no procedimento estético e o que não faz. Esse é o primeiro passo. Por exemplo, se eu estou fazendo uma mesoterapia e eu vejo que na região onde eu apliquei vai ficar roxo, que às vezes você tira a agulha e você já vê e fala, putz, vai ficar roxo. Eu já falo para o cliente, olha, aqui possivelmente vai ficar roxo, vai aparecer um hematoma. Caso apareça, o que, que você tem que fazer? Compressa com água quente e com água fria, para promover vasodilatação e vasoconstrição. Assim, aquele hematoma se espalha mais rapidamente e desaparece daquela região, né? Então, e quando é corporal, isso se resolve até com uma certa facilidade, porque tem uma extensão maior, por exemplo, um abdômen muito maior do que o rosto. Então, isso se resolve rapidamente, sem muitas complicações. Uma pessoa ou outra que é mais sensível e tem uma circulação periférica mais frágil, que pode durar mais tempo. Agora, se isso acontece, por exemplo, no rosto, aí o negócio fica mais complicado, né? Você aplicar, por exemplo, uma toxina, pegou um vasinho, principalmente nessa região dos olhos, né? Da orbicular, o que que acontece? Acontece um derramamento, ele desce para a região de olheira, se deposita ali, fica parecendo que a pessoa levou um soco. E isso incomoda demais o cliente, tem muitos que não entendem, então esse é o cuidado que você tem que tomar. Inclusive, eu sempre oriento quando você vai fazer uma toxina, a agulha sempre ela tem que estar saindo, que às vezes a pessoa se mexe,
a pessoa pisca ou coisas do tipo, então traz ali uma sensação de desconforto. Então é importante você tomar esse cuidado. Mas o mais importante da intercorrência é como que o profissional conduz essa intercorrência. Ah, como assim, Nilson? É, como que você conduz? Tem muita gente que foge. Ah, o cliente falou, depois que eu fiz o procedimento, aconteceu um problema XYZ. Aí ele passa a não responder mais a mensagem, não atende mais a pessoa, ele não dá atenção para a pessoa, ou simplesmente foge da situação. Outros, outros eles já procuram fazer um monte de coisa, um monte. Eu ouço isso praticamente diariamente. Eu ouço esse tipo de situação, onde a pessoa diz assim: olha, professor, aconteceu isso, posso fazer um ultrassom de alta frequência? Eu posso fazer uma radiofrequência? Eu posso fazer uma massagem? Eu posso. A pessoa sai querendo fazer de tudo. E também dizem assim, ó, professor, eu posso dar um corticoide, eu posso dar um anti-inflamatório XYZ, eu posso dar um antibiótico, a pessoa começa a viajar. Então, esse também é um problema. Não fazer nada e fazer demais. Isso a gente precisa aprender a dosar. Então, o primeiro passo, quando você tem uma intercorrência, para você lidar com aquela intercorrência, é primeiro colocar o cliente na sua frente. Claro, se for possível. Mas hoje, se não for possível, a gente tem esses dispositivos aqui que a gente está conversando agora. Por exemplo, agora eu estou falando com você no Instagram, Facebook e YouTube simultaneamente. E não precisa de nada muito tecnológico. Mas você pode, na verdade, também fazer o seguinte: fazer uma videochamada para o seu cliente e conversar com ele. Fala assim, me mostra aí qual que está sendo o problema. Quando você começa a resolver uma situação ouvindo o seu cliente, a chance de tudo isso dar certo é muito grande. Porque muitas vezes a queixa, ela parte de uma necessidade que a pessoa tem de se manifestar, de falar, olha, aqui dói, eu preciso dessa assistência, eu preciso daquela assistência. Muitas vezes a intercorrência não é tão grande quanto o que o cliente relata. Então, à medida que você vai conversando com a pessoa, você vai tendo condições de avaliar se é uma intercorrência mais leve, uma coisa que é mais corriqueira, ou se é algo de fato muito importante. Mas um passo grande para você resolver uma intercorrência é você estar próximo do seu cliente, acolher e dar as devidas orientações. E olha, lembrando a vocês que a gente nunca deve começar também a prescrever, principalmente, substâncias que não estão no nosso alcance para prescrição. Ah, Nilson, pode me dar um exemplo? Posso. Antibióticos, no geral, a gente não pode prescrever nenhum. Prednisolona, corticoides, a gente também não pode prescrever. Ah, mas Nilson, olha, os corticoides, por exemplo, os anti-inflamatórios mais importantes, eles não retêm a receita. Ou seja, você pode ir com facilidade até uma farmácia e comprar um Meticortem, uma prednisolona, qualquer substância desse tipo, sem grandes dificuldades. Até mesmo um Voltaren, um Cataflão, uma nimesulida, né? Um diclofenaco de potássio, um diclofenaco de sódio. Você pode comprar isso com facilidade até seu cliente. Mas a questão passa por a gente poder ou não prescrever isso. Então, o que eu te oriento? Se você vai prescrever alguma coisa, prescrevam substâncias que a gente pode prescrever que ela não seja contestada por ninguém. Ah, Nilson, dá um exemplo. Ibuprofeno. Você pode indicar para o seu cliente usar como anti-inflamatório sem grandes complicações. Você pode
prescrever paracetamol, dipirona, é, loratadina, que é um antialérgico, são substâncias mais leves, sim, mas geralmente o que a gente faz não é tão pesado para precisar mais, entendeu? Então, esse é um cuidado que você deve ter. Boa noite, Akemi, como vai? Fernandina Fernandes, boa noite. Boa noite, Igor, Adriane, Elaine, como vai, Elaine? Cícera, boa noite, gente. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo a live que ela fala como a gente agir diante das intercorrências. E essa live aqui, ela está servindo de aquecimento, tá? Aquecimento para o curso que vai acontecer semana que vem, que é o curso, na verdade, é um curso gratuito e online, que é a imersão em estética avançada. 100% gratuito, 100% online, onde a gente vai iniciar a jornada. Eu vou iniciar a jornada com vocês para te ensinar a ganhar 10 mil reais por mês com procedimentos estéticos, trabalhando apenas 12 horas por semana. Mesmo que você não saiba exatamente qual procedimento usar ou esteja começando do absoluto zero. Esse é o nosso desafio, que a gente tem conseguido, na verdade, fazer isso, ajudar outros profissionais a conquistarem isso numa boa. Boa noite, Elza. Como vai? Então, na intercorrência, eu acredito que ela acontece assim de forma exagerada quando o profissional também é negligente. Eu costumo dizer sempre que menos é mais. Então, muitas vezes o profissional, o cliente se empolgar é comum. Ele está ali esperando um tratamento, ele está esperando uma resposta rápida, ele está esperando um milagre, vamos dizer assim, que seja instantâneo, não é? Porque às vezes o milagre não é instantâneo, ele demora um tempo para acontecer. E a pessoa quer isso. E muitas vezes a gente vê colegas que vê um bom resultado numa primeira sessão e na segunda ele quer administrar o dobro de substância, acreditando que vai ser potencializada a resposta também. Então, quando a gente fala que menos é mais, é porque, assim, todo produto farmacêutico, ele tem um linear de, ele tem um linear de substância e de concentração para fazer efeito. E, às vezes, você pode administrar mais, você, dependendo da situação, você acaba tendo menos resposta, né? Então, a história do menos é mais, ela é super importante. E também a gente saber, entender e respeitar as vias clássicas de administração. Então, eu sei que na via intramuscular, no músculo grande, como o glúteo, cada lado ele suporta 5 ml, então esse é meu limite. Na via intradérmica, qual que é o máximo? E que a gente nem usa isso no dia a dia da estética. Na intradérmica é 1 ml. E na subcutânea, o máximo é de 3 ml por ponto, né? Então, é isso que a gente precisa entender, a gente precisa guardar e respeitar. E por sessão, o máximo de 10 ml por sessão. Ah, eu posso pegar 10 ml, fazer parte a face, parte o corpo. Se isso for adequado, do ponto de vista técnico, se você conseguir trabalhar isso dessa forma, fantástico, é isso mesmo. Agora, não posso gastar, por exemplo, 10 ml no abdômen, depois mais 10 ml no colote, depois ir lá fazer um skin buster mais 3 ml, aí eu vou e faço uma capilar mais 3, 4 ml, porque a gente trabalha com fármacos, mas com baixa concentração. Mesmo assim, a gente somatiza essas substâncias, distribuindo elas pelo organismo. E isso pode trazer complicações, entendeu? Isso pode trazer complicações.
Então, a gente precisa ter esse cuidado de respeitar o máximo de 10 ml por dia. Deixa eu ver aqui que o Janderson está me perguntando. Janderson, boa noite, professor. Tem curso disponível em alguma plataforma? Tem, a gente tem uma plataforma que de tempos em tempos a gente abre inscrições, porque ela não fica aberta o tempo todo, porque a gente acredita que tem um ciclo onde a gente precisa atender inicialmente aquelas pessoas que entram e que vão fazendo o seu trabalho. Uma plataforma com mais de 50 horas de conteúdo, aulas mensais, ao vivo, né? E assistência, também dou assistência para os nossos alunos diariamente via WhatsApp e tudo mais. A Genilza está perguntando se tem certificado. Não. Tem conhecimento, tem capacitação, tem informação que vai fazer você entender e abrir os seus olhos para uma realidade que talvez você nunca tenha pensado nela, tá bom? Isso tem, tá? Agora a plataforma tem, dentro da plataforma a gente tem certificado. Então, gente, uma coisa que também é muito complicado na intercorrência é quando o profissional foge dela. Fala para o cliente, não, isso não tem nada a ver comigo, eu não posso te fazer nada. Coisas desse tipo são muito ruins para o cliente, tá? Muito ruim. O cliente, ele se sente desamparado. E a, a estética é saúde. Não tem como a gente não ter esse cuidado, não é? Ou então ignorar a dor, é, ou ignorar a dor do, do nosso cliente. Porque às vezes o hematoma é uma dor, às vezes o resultado que ele estava esperando para aquela sessão era outra dor. Então a gente não pode fugir dessas situações. Então a gente precisa saber como agir diante disso. E fazeção, gente, fazeção é a coisa mais terrível do mundo. A gente vê as pessoas só piorando as intercorrências, colocando ali tratamentos mais tratamentos. Por exemplo, já vi pessoas fazer aplicação de mesoterapia e depois ir lá e ver que formou um nódulo por ter aplicado lá uma substância e depois da formação daquele nódulo ele vem com uma radiofrequência. Depois de 2, 3 dias, com uma intensidade alta, com um alto calor, e aí promover verdadeiras erupções na superfície daquela pele. E claro que aí vai ficar cicatriz, claro que ali vai ficar uma marca, e claro que aí a pessoa quer fazer mais coisas para resolver o outro problema que causou. É um abismo puxando outro abismo, entende? Primeiro administrou na região que não era mais adequada, talvez exagerou no volume, formou um nódulo. Ao invés de ter um pouco de paciência para lidar com o nódulo, vai lá e taca um monte de aparelho em cima e tem ali um problema sério. Então, isso é resultado da faseção. E muitas vezes usa produtos que não são aqueles que ele pode prescrever. E se isso cai fora da nossa categoria de farmacêutico, biomédicos, enfermeiros, esteticistas, fisioterapeutas, cai na mão de um médico, por exemplo, geralmente aí eles vão ter muito argumento para falar mal do profissional que cometeu aquilo. Então, é assim, intercorrência só não tem quem não trabalha, mas provocar a intercorrência é muito, provocar assim de modo irresponsável, né? Por exageros, por excesso, é uma situação bem complicada e você precisa ter essa prudência para não ter esse problema. Mas você precisa, na verdade, ter aí a condição, você precisa ter a condição de resolver a intercorrência. Então, eu vou te dar aqui 3 dicas básicas para você resolver uma intercorrência. Primeiro, ouça o seu cliente. Deixa ele falar a respeito do assunto.
deixa ele pôr para fora, para você entender exatamente qual é a dor dele, para que você possa, enquanto ele está falando, raciocinando, para dar a solução. Você resolve isso, você escutando a pessoa, você resolve o problema que ela quer colocar para fora. Você também resolve o seu problema, que é decifrar se aquela intercorrência de fato foi do procedimento estético, mas mesmo que não seja, se você puder ajudar ela naquele contexto, ela vai ficar muito agradecida. Segunda dica, você precisa aprender a analisar a intercorrência e ver se de fato ela tem relação com o procedimento que você fez. E aí você vai investigar mesmo. Você vai perguntar para a pessoa: o que que você fez mais? Você tomou sol nessa região? Você usou mais algum produto nessa região? Se usou, quanto tempo faz que usou? O que que usou? É, essa dor apareceu quando? Como? Então, essas perguntas, o cliente está entendendo que você está preocupado com ele. E, na verdade, você deve estar. Mas, mais do que isso, você está ali montando um quebra-cabeça para poder dar a resposta que ele precisa. Então, isso é demasiadamente importante. E o terceiro passo, a grande maioria das intercorrências você resolve de duas formas. Na verdade, é uma forma só com dois processos. Compressa de água quente e água fria. Isso resolve a maioria das intercorrências. Eu vi aqui que tem uma pergunta, já já eu volto para falar o nome da pessoa, que fala assim: professor, quando eu tenho um hematoma que aconteceu depois de fazer uma toxina botulínica, o que eu faço? Faz isso que eu estou te falando. Compressa quente, compressa fria. Mas por que eu faço compressa quente e fria? Porque a quente vai promover vasodilatação. Ela vai expandir os vasos daquela região. E a fria, o que ela vai fazer? Promover vasoconstrição. Então, o que ela faz no primeiro momento? Quando ela promove a vasodilatação, ela dilui todo aquele processo inflamatório. Quando promove vasoconstrição, ela expulsa daquela região. Assim, ela distribui mais rapidamente, desaparece o hematoma, desaparece a falta de circulação periférica que pode estar acontecendo naquela região. Então, isso vai ajudar muito. E vale a pena você fazer isso 3 vezes por dia, orientar seu cliente. Durante uns 10 minutos, vai intercalando compressa quente, compressa fria, compressa quente, compressa fria. Entendeu? Olha, eu vou te falar que 90% das intercorrências você resolve dessa forma. Assim você evita, por exemplo, se for na questão da olheira, você evita de aplicar um produto nessa região que é um produto que não é adequado para a região dos olhos. Por exemplo, iridoide é um aliado importantíssimo para a gente eliminar hematomas, mas não na região dos olhos. Os produtos para a região dos olhos, eles precisam ser compatíveis com essa região, que é muito sensível, e também, na maioria das vezes, serem estéreis, para não haver uma contaminação importante. Então, você precisa tomar esse cuidado, tá bom? Deixa eu ver as demais perguntas aqui. Vamos lá. Beleza. Tem previsão do curso da plataforma? Tem sim. Daqui uns dias a gente vai ter inscrição, mas o que é mais importante agora é você se concentrar na imersão, porque na imersão você vai ter uma diretriz muito importante para você seguir na sua carreira de estética com lucratividade, integridade e segurança. Tá. Esse da Suelen, eu já acabei de responder, viu, Suelen? Iane, Lani, Luiz, Elaine, coloque aqui o link da plataforma. Ô, Elaine, calma, colocamos no começo da live. Até o final da live a gente coloca de novo, tá bom? Mas que tipo de procedimento dá mais intercorrência? Olha, é difícil de você falar qual tipo de procedimento que dá mais intercorrência.
De repente você faz um procedimento corporal e dependendo da substância que você aplicou, da inclinação da agulha, o volume, pode dar uma intercorrência. Você fez um procedimento facial, de novo, dependendo do ângulo da agulha, dependendo da substância que utilize, dependendo do comportamento do cliente, intercorrência ela tem tanto no rosto quanto no corpo. É claro que tem determinadas substâncias, viu, Fábio, que elas facilitam o aparecimento de intercorrência. Por exemplo, desoxicolato, ele facilita. Dependendo se a pessoa não tiver experiência em trabalhar com ele, na grande maioria das vezes ele promove intercorrência. E principalmente se a pessoa utilizar ele numa prega inferior a 3 centímetros, também ele é fácil de dar intercorrências. Na clínica onde trabalhei, teve uma intercorrência com a moça e ela fez capilar e intramuscular e ela desmaiou. Então, olha só, capilar e intramuscular e a pessoa promoveu um desmaio. Eu tenho que te falar que é assim, ó. Nos estudos realizados, direcionados para a mesoterapia, se verificou que na primeira sessão, esse tipo de intercorrência que você está relatando, ele compôs 0,03%, muito pouco. Ou seja, na grande maioria das vezes o desmaio ele é promovido por um problema neurovegetativo. Geralmente a pessoa está com medo, ela vê ali várias picadas, às vezes vê sangue, e ela se assusta e desmaia, tá? Mas aí a gente precisava saber o volume que foi utilizado. Mas é certo e líquido que excesso de produto, mesmo sendo produtos em pequenas concentrações, eles promovem um sinergismo e traz efeitos colaterais. Eu respondi aqui você a respeito do desoxicolato também nessa outra pergunta. Quando ocorre dermatite na pele do cliente após a aplicação, qual a orientação para cliente? Uma dermatite, um processo alérgico. O primeiro passo é assim, ó, a gente na anamnese, a gente precisa identificar os possíveis processos alérgicos, para evitar esse tipo de problema. Mas depois disso acontecido, persistindo, você vai precisar orientar que ela tome um antialérgico inicialmente, e nas próximas sessões investigar a mescla que você está utilizando para não aplicar novamente a mesma, para não trazer esse tipo de problema, tá? Então, loratadina, você pode até usar uma pomada tópica, uma antialérgica, uma Fernegan, por exemplo, tópica, para tratar a situação. E o principal é investigar a causa. Por exemplo, você sabe que as pessoas que são alérgicas a frutos do mar, elas não podem usar nem L-carnitina, nem DMAI. Então, de repente, ela omitiu essa informação para você, e você usou uma dessas substâncias, aconteceu a dermatite, então você já vai ficar bem atenta com relação a isso. Deixa eu ver aqui algumas observações no YouTube. Elza Rodrigues, sempre presente e tirando as dúvidas dos seus alunos via WhatsApp, e sem contar das aulas presenciais online para tirar as dúvidas e dicas de sucesso. E dar dicas de sucesso. Ô, Elza, obrigado, viu, pelo seu depoimento aqui. Professor, sempre faço anamnese, Andreina, eu acho que é isso, Andreina. Professor, sempre faço anamnese e microagulhamento e pergunto se tem herpes, mas algumas pessoas escondem e é necessário tomar o aciclovir antes. Pois é, quando o cliente omite, por isso que é bom você dar um documento para ele assinar. Quando ele omite, é de responsabilidade dele também, né? Então, ele precisa responder por isso. Por isso que é importante ele assinar o documento, porque aquilo também diz que ele não pode, né? Ele não pode omitir as informações, e aquelas que ele omitir é de responsabilidade dele. Deixa eu ver aqui. Professor, o processo de compressas quentes e frias deve ser intercaladas na mesma sessão? Sim.
Você deixa ali um minutinho com a fria, um minutinho com a quente. É que você quer promover o processo de vasoconstrição, vasodilatação e vasoconstrição para movimentar, para estimular a circulação periférica daquela região.